pastor Ivonaldo contou para vocês, eu cuido lá da pós-graduação do seminário. Então tem que organizar a vida do professor, fechar diário, né? Ver se está tudo ok com o pessoal que está escrevendo a dissertação. E passar uma semana com a igreja, podendo pregar, podendo ver a reação de vocês ao poder da palavra de Deus. Tudo isso é muito energizante. E eu agradeço mais pela recepção, tá? Vou levar vocês de coração e espero incomodar vocês só depois que vocês tiverem bem muita saudade de mim, aí eu volto para encher a paciência. Muito bem, queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 27. Hoje nós vamos estudar sobre a ressurreição de Jesus. E o meu objetivo aqui nós vamos ler 2 relatos da ressurreição. E eu vou discutir com vocês 3 ideias que surgiram ao longo do tempo para negar a ressurreição de Jesus. E por fim quero ler o texto de Paulo sobre como Paulo via a ressurreição e por que a ressurreição é tão importante para nós ainda hoje. Então, Mateus capítulo 27, vamos ler a partir do verso 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, você sabe aquele embusteiro que faz embustes? Você sabe o que é um embuste? É um engano. Então, o embusteiro é um enganador, tá? E aqui Mateus está se referindo a como os líderes judeus se referiam a Jesus, ok? Lembramos-nos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias, o que eu vou fazer? Ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que vindo os discípulos o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste ou engano pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como vem nos parecer. Indo eles, montaram guarda no sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. No findar do sábado, ao entrar no 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai diante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Essa palavra aqui, salve, é simplesmente oi, tá? Oi. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, e de avisar os meus irmãos que se dirigam a Galileia, porque em lá viverão.
E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de nós os discípulos e roubaram o corpo enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. João, capítulo 20. Eu preciso ler esses dois textos primeiro, antes de dar algumas explicações para você. Então vamos lá. João, capítulo 20, a partir do verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Essa é uma expressão que João usa para se referir a si mesmo, tá? E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Algumas versões dizem arrumado à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. A fé cristã se mantém ou cai por um único fato na história, que é a ressurreição de Jesus. Se a ressurreição de Jesus não for verdadeira, o que é que a gente está fazendo aqui? Ao longo dos séculos, a ideia da ressurreição foi duramente questionada. Nós não vemos os mortos ressuscitando nos nossos dias. O máximo que nós temos, e de vez em quando você tem algumas experiências, a gente conhece o pastor Goldinho, teve uma experiência assim bonita, morreu, ressuscitou. Mas mesmo para os médicos, ele ficou alguns minutos, algumas horas, talvez desacordado. Ninguém engole a história da ressurreição. E ao longo dos séculos, algumas teorias sobre o que terá acontecido com Jesus vieram à tona para explicar por que é que a gente crê na ressurreição. E eu quero contar para vocês algumas dessas teorias e confrontá-las com o que está escrito no texto bíblico. Por que a gente vai fazer isso? Já viram no tribunal como é que as coisas acontecem? Alguém faz uma acusação e ela tem que apresentar provas ou contraprovas. Ou alguém dá uma tese, diz: olha, eu penso assim, e tem que apresentar as suas provas. É isso que a gente vai fazer. A primeira coisa que eu queria questionar com vocês é: o que está escrito na Bíblia sobre a ressurreição é verdade? Note, não estou perguntando aqui se o fato da ressurreição é verdade, ok? Minha pergunta é: o que está escrito aí na Bíblia não foi distorcido? Será que alguém não mudou a história? Será que alguém não enfeitou a história? Será que alguém não mexeu
naquilo que foi escrito, deu uma embelezada para parecer que Jesus ressuscitou? Há muitos bons livros que vieram até nós desde a antiguidade. Vou dar um exemplo. Os Diálogos de Platão, já estou falando não, os livros de Aristóteles, né? Estão aí, hoje a gente consegue ler os livros de Aristóteles. E Aristóteles viveu mais ou menos no 5º século depois, antes de Jesus. Sabe quantas cópias a gente tem dos escritos de Platão? Cerca de 8 a 10. E elas foram escritas pelo menos 1000 anos depois que Aristóteles viveu. Sabe quantas cópias de todo o Novo Testamento, a gente está falando da ressurreição, de todo o Novo Testamento, ou no todo, ou em partes, nós temos hoje, para saber se o texto está guardadinho, mais de 5.000 testemunhos, textos escritos, muitos deles escritos num período de 50, 30, 40 anos, desde os acontecimentos até as cópias que a gente tem. Ninguém consegue negar que os escritos que a gente tem, especialmente no Novo Testamento, não surgiram do jeito que eu e você acabamos de ler. Porque nós temos um monte de cópias para comparar e saber que aquilo que foi escrito é o que o pessoal lá escreveu na antiguidade. Mas a ressurreição. Então, nós temos testemunhas verdadeiras, mas nem por isso quer dizer que elas estão dizendo necessariamente a verdade. Então vamos confrontar algumas teorias sobre a ressurreição, ok? Primeiro, a primeira teoria é: não, roubaram o corpo. A gente leu aí, não leu? Os líderes judeus esperam para os soldados dizerem que o corpo de Jesus foi roubado, ok? Lembra que a gente acabou de ler aí em Mateus sobre como é que estava o túmulo de Jesus? Como é que o túmulo foi deixado antes de Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena e os outros discípulos chegarem lá? O que a Bíblia diz aí? Primeiro, tinha uma pedra na boca do túmulo. Nós temos pedras parecidas em túmulos hoje ainda lá em Israel, tá? Sabe quanto pesa uma pedrinha daquela ali? 2 toneladas. Na época não tinha guindaste. Você precisava de cerca de 10 a 15 pessoas fortes para girar a pedra. Quem estava na frente do túmulo de Jesus? Uma escolta de soldados romanos. A escolta de soldados romanos tinha entre 15 a 18 soldados, cuja função era guardar o túmulo. O que acontecia com um soldado romano se ele não cumprisse o seu dever, especialmente se ele dormisse no posto? Ele era morto. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo menos pelo relato bíblico. Mas a teoria é: os discípulos foram lá e roubaram a pedra. Então roubaram o corpo. Vamos lá, eu e você, raciocínio lógico, todo mundo aqui é inteligente. Qual é a probabilidade que um grupo de discípulos judeus desarmados conseguisse mover uma pedra de 2 toneladas sem fazer barulho e tirar o corpo de Jesus de dentro da tumba sem ninguém ver? Faça a conta aí, faça seus cálculos. Além disso, você leu aí no relato de João, o que estava lá em cima do sepulcro, perto da pedra? Os lençóis de Jesus, provavelmente arrumados.
Acho que aqui ninguém roubou nada, mas talvez alguns aqui já foram roubados em casa. Você já entrou numa casa que foi roubada? Tá tudo ajeitadinho, né? Tudo no lugar, certinho. Então os discípulos vieram à noite para roubar o corpo de Jesus, mas eles se deram ao trabalho de tirar as faixas de Jesus. Enquanto os soldados não tinham visto nada, e tiraram o corpo do túmulo sem ninguém ver. É plausível essa teoria, irmão? Não é plausível. É por isso que Mateus vai dizer que eles foram subornados. Imagina você chegar e dizer: olha, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o corpo não está lá. E os líderes judeus disseram: não, a gente vai acobertar vocês. Pode dizer que vocês dormiram, que vai dar tudo certo. Segunda teoria. Segunda. Não, Jesus não morreu. Ele estava desmaiado. Então ele foi colocado dentro da tumba. Dormiu umas 24 horas, mais ou menos, né? Pensando aí das 3 da tarde, que é quando mais ou menos ele, supostamente, né, segundo essa teoria, morre. Tiraram ele da cruz, colocaram ele dentro do túmulo. E depois ele se desvencilhou ali dos lençóis, saiu. Ele não estava morto, ele estava desmaiado. Então vamos lá de novo. O que nós sabemos sobre a crucifixão de Jesus? Vocês lembram? Jesus foi açoitado, esbofeteado. Jesus teve que carregar o patíbulo, que eu expliquei para vocês essa semana. Não conseguiu carregar sozinho. Quem teve que ajudar? Simão. Aí ele foi crucificar, colocaram uma coroa de espinhos de Jesus. Jesus passou mais ou menos 6 horas pendurado na cruz. E quando disseram que ele estava morto, para garantir, o que os soldados romanos fizeram? Vocês viram no vídeo aí? Eles pegaram uma lança e feriram o lado de Jesus. Vocês concordam comigo que quem estava executando a crucifixão de Jesus eram os soldados romanos? Alguém tem dúvida disso? Não é isso que o texto bíblico diz? Irmão, os soldados romanos sabiam a diferença entre alguém vivo e alguém morto? Ou não? Irmão, o exército romano era um dos mais brutais e mais violentos da antiguidade. Eles sabiam todas as maneiras possíveis de matar você. Então, quando o corpo de Jesus é tirado da cruz, quem é que autenticou que estava morto? Não é nem você não, irmão. E talvez ele não saiba mesmo quando a pessoa está morta está viva. Quem autenticou foi gente que já tinha matado um monte de gente e sabia do que estava falando. Agora vamos supor que Jesus tivesse desmaiado. Só por ele foi colocado na tumba por 24 horas, sem comer, depois de ter sangrado pela cabeça, pelos cortes do chicote e pela ferida do lado. Aí, Jesus sozinho conseguiu rolar uma pedra de 2 toneladas e sair do túmulo. Isso não é muito possível? Exato. Isso é possível? Pensa aí, isso é plausível, isso cabe no normal das coisas. Irmão, a gente fica gripado, a gente não vai trabalhar. Não, mas Jesus tinha força para mover a pedra. Última teoria. Essa é muito legal, não conhecia até esses dias que eu estava estudando sobre esse assunto. Não! O que aconteceu foi o seguinte: o pessoal errou a tumba. Em vez de ir na tumba onde tinha colocado Jesus, foram numa tumba que não tinha ninguém. E aí acharam que Jesus tinha ressuscitado. Não é uma boa teoria essa? É ótimo, irmão. Pense. Que ela resolve um monte de problema. Não tinha soldado, né? Não tinha que mover pedra. É ótima essa teoria. Qual o problema dela? Qual o problema que os líderes judeus tinham com o cristianismo? Se você ler Atos, qual era a pregação que os discípulos faziam? Vocês mataram Jesus,
Mas Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu. Ora, se o corpo não foi roubado, eles só erraram a tumba. O povo está pregando que Jesus ressuscitou. Qual a melhor maneira de resolver o problema? Mostrar o outro, ou mostrar o corpo de Jesus que estava na tumba certa. Então estou eu aqui, sou Pedro, né? Pensa que eu sou Pedro. Então aqui, Jesus ressuscitou! Aí entra Caifás e então, ressuscitou lá, o corpo dele está aqui, ó. O que ia acontecer com o cristianismo? Claro, esse homem está morto. Eles estão doidos. Por que nenhuma autoridade judaica conseguiu produzir um corpo de Jesus para negar a ressurreição de Jesus? Não era tão mais fácil resolver o problema? Mas como Jesus ressuscitou, realmente não tem nenhum corpo para apresentar, por isso que os discípulos pregaram. Há várias outras teorias, há várias outras coisas que a gente poderia falar sobre a ressurreição. Essa minha parte foi mais intelectual, mas é simplesmente para mostrar para você uma coisa, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã que me ouve. O cristianismo não é uma religião de gente burra. Não é uma religião de gente enganada, de gente que não raciocina com as coisas. A religião cristã exige fé, mas não uma fé cega. A fé que nós temos na ressurreição é baseada em evidências suficientes para a gente crer, mas não suficientes, não completas para não deixar qualquer sombra de dúvida. Por quê? Porque senão precisava fé, né? Está provado por A mais B, mas vou fazer para quê? Mas não é assim que o cristianismo funciona. O cristianismo funciona com evidências plausíveis, possíveis, até o ponto que a gente precise exercer a nossa fé. A última pergunta que eu vou responder com vocês essa semana é: e daí que Jesus ressuscitou? O que isso diz? Por que isso é tão importante? Que diferença isso faz? E eu queria convidar você para abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Eu não posso explicar tudo que está em 1 Coríntios. Nós vamos ver um bom pedaço do texto bíblico, tá? Mas o meu foco aqui é mostrar para vocês duas coisas pelo menos. A primeira é: o Cristo ressuscitado foi visto por tanta gente que a maior prova da sua ressurreição eram as suas testemunhas. E assim como na antiguidade, hoje as pessoas dão muito crédito a quem vê alguma coisa. Você viu. E Paulo vai falar sobre essas testemunhas que testemunharam a ressurreição de Jesus. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é qual é a diferença que a ressurreição deveria fazer comigo e com você. Ok? 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, qual recebestes e no qual ainda perseverais, e por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos a preguei, a menos que tenhais sido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas. Cefas é o nome aramaico de Pedro, tá? E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça
que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim crês. Ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vocês que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está dizendo aí, irmão, você quer saber se Jesus ressuscitou ou não? Tem praticamente as 600 pessoas que viram ele ressuscitar. Você pode perguntar para qualquer uma delas. Paulo está dizendo que as testemunhas da ressurreição de Jesus continuavam falando sobre a sua ressurreição e ninguém conseguia produzir contraprovas. Por muito tempo, se existia um momento de apresentar as provas contra a